Fala galera, vamos dar uma olhada agora na reação do Pilhado, lá do programa Jovem Pan Esportes. Ele e o Vampeta ficaram encantados com o Palmeiras. Se liga só, o Pilhado estava realmente pilhado com a vitória do Palmeiras sobre o Botafogo de virada, uma virada histórica. Se liga só. Vamos falar que hoje tem muito assunto, velho Vando. Gente. Hoje tem o Palmeiras heróico. Já que eu botei a Ferrari pro Flamengo, eu vou pedir pro Coquinho botar a Ferrari pro Palmeiras dele. Avião. Olha aí, olha como o Palmeiras tá vindo. Ó, É avião. como é que é? Palmeiras não é Ferrari, é avião. Ah, é avião. Galera. Palmeiras tem avião. É. Palmeiras não tem Ferrari. E tá atropelando. O que o Palmeiras fez ontem é histórico. O que o Palmeiras fez ontem é heróico. Se o Palmeiras conseguir o que era quase impossível para todo mundo, que é tirar esse título do Botafogo no Brasileiro, o jogo marcante vai ser esse. Não vai ter o outro. 3-0, faz 3-1, o Botafogo perde um pênalti defendido pelo Everton e o Palmeiras vence por 4-3 no último lance. E aí a gente vai falar sobre muita coisa. Inclusive o Textor falando em corrupção da CBF. Agora, o Textor é o que eu falo. Ele pode reclamar da arbitragem. A arbitragem brasileira é um lixo. O Braulio, que foi o árbitro da partida, é horroroso. É horroroso. Estava afastado há pouco tempo. Errou de novo, que foi um erro, sim, decisivo para a partida. Mas não dá para o Botafogo também falar que a culpa é total do árbitro se ele teve um pênalti vencendo por 3-1 e perdeu esse pênalti. O árbitro é ruim? É. O árbitro tem que ser afastado? Tem. A expulsão foi um escândalo? Foi. Mas não dá pro Botafogo abrir 3-0 num jogo que era para carimbar o título brasileiro e entregar. Eu falei ontem no Canelada e repito, o velho Vamp não teve coragem para falar, mas tudo bem, eu falo por ele. O Botafogo ontem foi frouxo. Ontem o Botafogo foi frouxo e ontem o Palmeiras foi gigante. O Palmeiras ontem, como diz o meu amigo velho Vamp, meu fiel escudeiro, se eu cair, ele cai comigo. Se eu cair, ele vai junto. Eu sei que vai. Aquela barraca no Rio. E ele diz, o Palmeiras é gigante. Gigante. Porque ontem foi um gigantismo, foi heróico. E teve um moleque Hendrick brincando de jogar bola e falando, joga a bola em mim. O que você tá falando? Porque ele poderia ter recebido uma carga de confiança maior do treinador dele. Eu acho que se ele tivesse sido prestigiado ao longo da caminhada, mais do que está sendo nesse instante de reta de chegada, o Palmeiras estaria ou na liderança ou ainda mais próximo da liderança. Ou na final da Libertadores. Ou na final da Libertadores. Na final da Libertadores. Isso nós vamos falar daqui a pouco, antes que eu coloque o bi quando eu não sou chamado. Eu só queria falar isso. Você é chamado sempre. Obrigado. Aqui a antiguidade é posto. Aqui você é uma lenda, Vanderlei Nogueira. Então aqui quando você quiser, até porque você, como eu e velho Vamp, é incaível. É ver ele. É incaível. Vai ficar sozinho no barco, viu? Agora, vamos deixar bem claro que o Hendrick ontem, ele foi foda. Essa é a palavra. O moleque fez um golaço, o 3-1. Na hora que ele faz o gol, ele fala, joga em mim. Jogue em mim. Jogaram, ele fez outro belo gol. E aí, ele comanda essa virada histórica do Palmeiras, que teve reclamação do Botafogo, tentativa de agressão do árbitro. A arbitragem é um lixo. Mas nada tira o gigantismo dessa virada do Palmeiras ontem. Boa tarde, velho Vamp. Boa tarde, Bruno Prado. Boa tarde, Vanderlei Nogueira. Agora, Vanderlei, já que você pediu a palavra, eu já te passo. Então, ontem, para você, confirmou de vez que realmente o Abel fez besteira em não botar. O Abel, eu sou fã, ganhou tudo, mas fez besteira em não dar mais chances pro Hendrick
há mais tempo, né, Wander? O moleque é fora de série. Hoje é um dia histórico, né? Porque foi uma vitória histórica, passou para a história. Mesmo que o Palmeiras não consiga o título, não importa. Eu acho que quando você falar sobre o campeonato de 2023, você contar um pouquinho da história do campeonato, você tem que puxar o que aconteceu nesse jogo, né? Foi um jogo emocionante, claro, eu concordo com você com relação à arbitragem, não tem nem que citar o nome do árbitro. Tem que falar da bola, né? O Botafogo teve enorme chance de segurar um resultado extremamente importante e não conseguiu, não teve competência e realmente tomou uma virada histórica, passou para a história rica do Palmeiras. Sem dúvida, a história do Palmeiras fica ainda mais rica. Mas eu preciso só usar um tempinho, só um pouquinho, eu prometo não falar muito depois para não atrapalhar. O Nelson Rodrigues, que você sabe, todo mundo sabe quem foi, carioca, tão carioca quanto tricolor, quanto o Maracanã. Ele tem uma frase, entre tantas outras, que ele diz claramente que não existe coincidência. Na opinião dele, coincidência sempre tem o dedo de Deus ou do diabo. É isso. Ele disse, a coincidência é o seguinte, sempre tem o dedo de Deus ou do diabo. Então você analisa aí o que significa isso na tua vida, essa coincidência. Tem uma coincidência que está se aproximando. Dentro de alguns dias, o Brasil enfrenta a Argentina dentro do Maracanã. Sabe o que aconteceu em julho de 1957, dentro do Maracanã, Asmar? Aconteceu a estreia de Pelé, com 16 anos, contra a Argentina. Vou repetir. Pelé estreou na seleção brasileira contra a Argentina em 1957. O técnico da seleção brasileira, pouca gente fala nele, mas ele foi importante para aquela época, a história mostra isso, Silvio Pirillo. Ele era o técnico da seleção brasileira. Aí, o grande Botafogo, por exemplo, e outros times importantes brasileiros, estavam viajando, excursionando, e precisava formar uma seleção para enfrentar a Argentina, Vamp. E aí, tem um garoto de 16 anos aí, chama porque os bons, Newton Santos, esses Zózimo, essas coisinhas, esse pessoal espetacular, estava em excursão e tinha que enfrentar a Argentina. Então trouxeram um cara de 16 anos chamado Pelé para jogar. O Brasil perdeu no Maracanã por 2-1. Quem fez o gol do Brasil? E jogou muito? Pelé, 16 anos. Tinha um cara lá que colocou pela primeira vez para enfrentar a Argentina no Maracanã. Aí passaram 2, 3 dias, tinha um jogo em São Paulo. De novo, Brasil e Argentina, em São Paulo, no estádio Paulo Machado de Carvalho. Tá certo? Vitória do Brasil, 2-0, e o Pelé fez o gol. Um dos gols. Vai ouvindo, coincidência. Tá certo? Agora o Brasil vai enfrentar a Argentina dentro do Maracanã, dia 21. O Fernando Diniz, e eu chego agora aos dias de hoje. Fernando Diniz, quando foi anunciado aqui no Bate Pronto, todo mundo sabe, meus companheiros guardam que todo mundo fala aqui, que eu disse que, entre outras coisas, que eu esperava que o Diniz acabasse com a mesmice. Essa foi a palavra que eu usei. Não mudou nada até agora. Claro, ele está chegando, mas coisa sentida, coisa relevante, não mudou na seleção brasileira. Está até tropeçando, mas ele não colocou o dedo dele ainda. Mas eu continuo dizendo que ele é um cara corajoso, que ele pode acabar com mesmice, ele é um cara arrojado. Diniz, você tem a grande chance de passar para a história rica do futebol brasileiro, na mesma linha de Vicente Fiola e Paulo Machado de Carvalho. Daqui a algumas horas, nesta segunda-feira, você vai anunciar a convocação da seleção brasileira às 14h para Colômbia e Argentina. Chama o Endrick. Você pode passar para a história. Aquilo que eles fizeram em 58, pegaram esse moleque, levaram para a Copa do Mundo na Suécia e deu no que deu. Mas esse moleque era o Pelé, né? Sim. É diferente. Mas eu quero saber. Mas você sabia que ele seria esse Pelé? Mas é diferente. Mas ninguém sabia isso. Mas Pelé é diferente de tudo. Não, você não sabia. Você não sabia. Você nem do Paulo Machado de Carvalho, nem Fiola. Eles acreditaram nisso. Por quê? O Real Madrid acreditou nele, assinou um cheque de 60 milhões de euros. Ele foi um sucesso nas categorias de base do Palmeiras e nas seleções que ele jogou.
Ele sempre que entrou jogando pelo Palmeiras agora, ele não decepcionou. Quando não brilhou, não foi um fracasso. Eu até agora não entendi, um simples mortal, não entendi por que ele não foi tão usado nessa competição. Dentro de algumas semanas ele vai embarcar para a Espanha, vai embora. Foi um desperdício ele não ter sido colocado para os olhos da torcida do Palmeiras e para os olhos da torcida brasileira. Diniz, você chamou tanto jogador que vai para o banco, fica sentado e não é usado. Outros que, se você sabe o que pode render, e todos nós sabemos, chama o Endrick. Chama o Endrick. Você sabe que a seleção brasileira vai para a Copa do Mundo. Vai para a Copa do Mundo. É a hora de você fazer um momento de arrojo. E outra, né? É isso. Não, e outra, né, Wander? A gente tem que falar também, você que jogou bola, dessa situação do chamar o jogo. É lógico. Porque ele falou, a câmera pega, toque em mim, joga em mim. E não foi um jogo qualquer. Porra, depois que ele faz o gol, no jogo que tá decidindo o campeonato, porque se o Botafogo ganha esse jogo, tava 3-0. Se o Botafogo ganha, ele é campeão brasileiro. Ele é campeão brasileiro. A torcida do Botafogo já estava se sentindo campeão brasileiro. Aí o Endrick faz o gol. O vareio que só Deus sabe. Mas ele faz o gol e ali que impressiona. Não é só que ele é um garoto que é um fenômeno. Foi a personalidade. Joga em mim. O que faz lembrar o Neymar com 17 anos, quando ele pedia jogo. O próprio Ganso, que era um fenômeno, não se tornou um fenômeno, mas falou, não vou sair. Não me tira, eu quero ficar. Isso aí. Aquela imagem lembra episódios de jogadores que na época eram fora de série, mostrando personalidade. O moleque falou, jogue em mim. É personalidade de um moleque que vai pra Espanha pra ser titular do Real Madrid, você já falou. Ele é um jogador diferente. E quem é o 9 agora do Real que você falou? Joselu. Joselu. Boa tarde, Tico. Boa tarde, professor Vanderlei, Bruno. Joselu, continuando, Joselu. E lá já tem Rodrigo e Vinícius Júnior, né? Olha que trio lá, já pensou os três? E Bellingham. Bellingham, não chega. Nossa. Mas assim, esse jogo vai marcar pra todo. O Brasil parou pra ver. Esse jogo vai ser um dos grandes jogos da história do futebol brasileiro. Pelo cenário que foi, né? O Botafogo atropelou o Palmeiras no primeiro tempo. Era pra ter saído no primeiro tempo com prejuízo de uns 5, 6. É verdade. Né? O Palmeiras volta, o Abel não muda, o time volta. Concordo com o professor que... Não só o professor, nós todos, o professor principalmente. Falava, pô, o Endrick, um jogador que foi vendido pro Real Madrid, o maior clube do mundo, poderia ter mais chance com o Abel. Chegou a ter jogos que o Endrick viajou. Lembra do jogo, que foi pra Fortaleza, e nem no banco ele ficou, né? Sim. Foi cortado. Mas agora tá ganhando a oportunidade, o Abel muda o esquema de jogo do Palmeiras. Vamos falar do Endrick, né? Vamos falar do Endrick, a produção já tá... Fala do Endrick, vamos falar do Endrick. Vamos falar do Endrick. Né? Porque o Abel Ferreira falou do garoto, ele falou da parte emocional e ele falou do Endrick. Antes de escutar o que o Abel Ferreira falou do Endrick, vamos mostrar o que o Endrick falou, porque o moleque foi um exemplo de maturidade ontem. E ele diz, quando o Endrick saiu de campo chorando, a gente falou, eu vou falar por mim, falei, será que o moleque tá preparado para essa pressão? Pô, sair chorando de campo. E ontem ele mostrou que ele tá. Ontem, no jogo mais decisivo do Brasileirão, ele pegou a bola, botou debaixo do braço, pediu a bola, fez 2 golaços. Vamos ver aí o que falou o Endrick. Ele diz, na malandragem, claro, para jogar pressão pro Botafogo. O Botafogo tem tudo para ser campeão. Mas o Palmeiras é isso. Nunca vai deixar de correr atrás. Uma coisa que ficou entalada em mim foi o pessoal da torcida. Óbvio que quando gritaram campeão no aquecimento, fiquei querendo. Difícil falar em ódio no coração. Mas nossa torcida veio nos apoiar. Mas eu não ia deixar eles gritarem que seriam campeões. É um jogo que gosto, olha aí. Meus amigos, meu pai, meus empresários... Sou o jogador que aparece em hora que tá difícil. Eu gosto de desconstruir as críticas. Gosto de mostrar o que sou. Sou um garoto feliz, agora com mais maturidade. Olha aí, Vamp. O moleque cresceu, hein? Eu gosto disso. Gosto de crescer no momento difícil. E ficou puto com a torcida do Botafogo, mas aí é óbvio, né? Aí... Só faltava a torcida do Botafogo ir lá, ei, Palmeiras, vocês é campeão.
Não, aí foi dentro do torcedor que vai, né? Mas a torcida do Botafogo gritou campeão ontem. Há uma informação, aliás, não uma, várias informações, eu não sei, não estava lá, mas várias informações que eles estavam fazendo porque estava se apresentando o campeão pan-americano de remo, eu não acho que do Botafogo, que tinha voltado da competição pan-americana, ele estava se apresentando, lembre-se que ele falou que era no aquecimento. Enquanto estava acontecendo o aquecimento, acho que o rapaz estava se apresentando, voltou com a medalha e tal. E eles estavam cantando o campeão para ele. É isso que tem sido dito. E mesmo se não fosse isso, você tem que ir lá. Mesmo que não fosse, esquece. O cara a torcida estaria entusiasmada. Mas só para fazer essa ressalva. Mas, de qualquer maneira, a declaração dele é muito legal. Aliás, todas as entrevistas do Hendrick, raramente, eu não lembro nenhum escorregão, a meu ver, claro, que ele tenha dado em entrevistas, mesmo quando estava sendo esquecido, né? Ele sempre se comportou de maneira reta. Eu acho que é um garoto de muito boa cabeça. Tem uma família que aparentemente eu não conheço, não sei, mas que dá uma luz na caminhada dele muito legal. Enfim, eu acho que ele tem a cabeça madura mesmo para essa idade que ele tem. E acho que ele vai fazer sucesso, e torço muito por isso, jogando no futebol europeu. Vamos ver aí o que falou o Abel Ferreira sobre o Hendrick, né? Sobre essa atuação aí do Hendrick. Vamos ver o que falou o Abel Ferreira, que foi muito criticado por não ter dado chances pro Hendrick na Libertadores, quando o Palmeiras foi eliminado, chance como titular pelo Boca Juniors. Isso é o que mais me enche de orgulho desta equipa, mas não é de hoje, é de sempre. Embora nem todos pensem da mesma maneira que eu, e tenho esse direito, esta equipa, no meu entender, como treinador desta equipa, que eu os vi treinar, ela nunca faltou inspiração, faltou qualidade técnica, mas entrega e esforço nunca faltou nesta equipa. Falando do Hendrick e da equipa, esta é uma equipa que tem uma mistura, também já vos disse, entre experiência e reverência. O Hendrick, como todos os outros, começou muito bem o ano, passou um período muito mau, que alguns de vocês até o queriam colocar na equipa B, não é? Alguns jornalistas disseram ele devia ir para a equipa B porque ainda é muito jovem. Só que um treinador como eu, que tem 44 anos, que veio de uma das melhores formações do futebol do mundo e que passou em todos os clubes onde passou, teve sempre jogadores à sua disposição. Os clubes ganharam, é verdade, a comissão técnica do Abel, noutros clubes não ganharam títulos, mas os clubes ganharam muito dinheiro por aquilo que foi a nossa atenção aos jovens, de os puxar para a equipa principal e no devido tempo, o que eu lhe chamei aqui o tempo de Deus, deixá-los entrar no jogo, deixá-los errar, tirá-los, metê-los outra vez e assim se faz o crescimento de um jogador. E não é por acaso que o Real Madrid, os olheiros do Real Madrid são competentes. Agora estamos a falar mais uma vez, nós estamos a falar de um miúdo de 17 anos, que ainda não é maior de idade, que tem oscilações, mas é sempre bom porque esta mistura entre a irreverência deles, dos mais jovens, e da experiência dos mais velhos, dá nesta mística e... Olha aí, ele deixando claro, né, Bruninho, né, Vander também, não é por acaso que o Real Madrid contratou o moleque. Que os olheiros do Real Madrid são competentes. Agora, estamos a falar mais uma vez de um menino de 17 anos que ainda não é maior de idade, que tem oscilações. É o Abel Ferreira elogiando o Hendrick, mas seguindo com os pés no chão. Eu acho que ele está certo, porque... e depois o Abel, no fim da entrevista dele, ele falou de uma coisa que eu concordo muito, que as cobranças aí, ele cita o William, que saiu do Corinthians, que muitas vezes as cobranças aqui, elas são muito pesadas, até violentas às vezes, elas saem do limite. Então, eu acho que eu entendo os cuidados dele com o garoto, porque ele é um menino muito talentoso e que ele gera uma expectativa enorme e, ao mesmo tempo, quando você joga uma expectativa muito grande, quando o garoto oscila, isso vai acontecer, também vão muito pesado para cima dele. E isso acontece com vários jogadores. Você vê Neymar, quando ganha e quando perde. Quando perde, ele parece que é a pior pessoa do mundo, o pior jogador do mundo, não presta para nada. O próprio Gabriel Jesus, um cara revelado no Palmeiras, tem uma carreira excelente na Inglaterra, tratam como se fosse um jogador fraco. Então, há muito exagero para cima e para baixo. Então, acho que ele tem esse cuidado. A vida do
Endrick não será no Brasil, a vida do Endrick será no Real Madrid. E lá ele vai começar do zero. Eu já falei aqui várias vezes, ele pode fazer 100 gols aqui ou zero, não muda nada. Ele vai chegar no Real Madrid começando do zero. E aí ele pode buscar o espaço dele rapidamente, pode demorar um pouquinho. O Vinícius Júnior firmou no 3º ano. Então, o que vai acontecer com o Endrick nesse período de Palmeiras é legal para o palmeirense. Tipo, o Real Madrid não muda nada. Assim, chegou o menino. Vamos botar agora. A partir de agora, encerrou uma etapa, está começando uma nova carreira. Vai começar do zero. E eu acho que ele tem condição de se dar muito bem lá e até com rapidez. Ele tem uma personalidade enorme. Mas eu entendo esse cuidado, porque ao mesmo tempo que colocam no céu, colocam no inferno em 5 segundos. Assim. Se o Endrick sai na cara do gol num jogo de Libertadores e erra. Vamos falar que o moleque é pipoqueiro, que não é tudo isso. Tem gente que chama ele de Obininha. Aí nada contra o Obina, mas é óbvio que o Endrick é outro nível de jogador, não tem nada. O Obina fez a carreira dele, e é óbvio que o Endrick não tem nada a ver com o Obina. O Obina era um jogador bem comum, que tem uma carreira no Flamengo, no Palmeiras, bem respeitável, mas é outro nível. Aí tem gente que compara para dizer, ele não é tudo isso. Então eu entendo o cuidado que o Abel tem, porque ao mesmo tempo que colocam no céu, para colocar no inferno são 10 segundos. Para colocar no inferno é uma bola que foi 2 centímetros para cá ao invés de 2 centímetros para lá. Então eu entendo esse cuidado que ele tem. E deixando claro, Wander, para te passar a palavra, além da performance histórica que o Endrick teve no jogo de ontem, os 2 gols geraram mais uma receita milionária para o Palmeiras. Porque quando vendido ao Real Madrid, o contrato tinha uma meta, que se chegasse aos 10 gols nesse ano, o Real teria que pagar 2,5 milhões de euros ao Palmeiras, ou seja, 13 milhões de reais. A transferência foi fechada em 35 milhões de euros fixos e tinha ainda várias metas que podem fazer aí com que o valor chegue a 72 milhões de euros, 378 milhões de reais. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Wander. Bom, sobre a declaração do professor Abel Ferreira, eu discordo de algumas coisas que ele falou. Eu sei que, já repito sempre aqui, a gente está vivendo numa fase que discordar do Abel Ferreira parece uma heresia, né? Entre uma coisa que ele diz aqui, que muitos de vocês, ele está se referindo àqueles que não concordaram com a decisão dele, gostariam ou queriam colocá-lo na equipe B. Ele disse isso aí nessa entrevista. Só quero lembrar que, pelo que eu lembro, né, nesse episódio, é verdade mesmo. Mas é porque as pessoas estavam tão inconformadas que ele não era usado na equipe principal, que entendiam que ele estava ficando enferrujado. Com o talento que tem, não joga na equipe B, não joga nas outras categorias e também não joga na equipe principal. Então, as críticas que naquele momento muitos fizeram, eu inclusive estou nesse pacote, entendia que, olha, já que não tem muito desejo em usar o futebol do Endrick, deixa ele voltar para jogar na equipe B, pelo menos ele não enferruja. Foi essa a tese. Então, isso ele tem razão, mas tem que estar fora do contexto. Quer dizer, quem defendeu é porque não queria deixar o garoto enferrujar. Então, essa é a primeira coisa. Outra coisa, ele diz que ele já revelou muitos jogadores que deram muito dinheiro para os clubes pelos quais ele passou. Eu imagino que isso tenha acontecido mesmo, ele deve ter revelado. O fato de não ter vencido títulos e tal não quer dizer nada, é importante. Por isso que eu estou pregando para o Fernando Diniz passar para a história, né? Como o primeiro treinador a chamar o Endrick para a seleção principal do Brasil. É isso que eu queria dizer. E com relação a ele ser cauteloso ao trabalhar com o Endrick, eu discordo dessa cautela. Eu acho que se for cautela, essa excessiva cautela prejudicou o Palmeiras. O Palmeiras poderia estar numa situação melhor no Campeonato Brasileiro se tivesse usado mais o talento desse garoto, que vai embora. Não importa que o Bruno tem razão, ele vai chegar na Espanha e vai começar do zero. Não importa, para o torcedor do Palmeiras, aqui ele não está começando do zero. Aqui ele está começando já do 93. Né? Então seria importante usá-lo aqui. Ele vai embora na metade do ano e eu acho que quanto mais o Palmeiras, o time principal do Palmeiras, usar esse garoto, é muito bom. Ele mesmo não brilhando em determinada partida, seguramente vai ser melhor do que outros jogadores. A diferença é muito acentuada. Então,
com todo respeito, nesse episódio, eu acho que o professor Abel Ferreira não conduziu bem esses últimos meses do Hendrick. Deveria tê-lo utilizado muito mais. O Palmeiras teria, eu acho que, uma vida mais confortável nesse momento. Olha, a gente está voltando, tá, para a Rádio Jovem Pan, para a gente continuar falando do Hendrick, que foi destaque em jornais de toda a Europa, hein? É bom deixar claro. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, ainda falando do Hendrick. O Hendrick foi destaques em jornais de toda a Europa. Olha aí, ó. A Bola de Portugal deu destaque pro Hendrick. O Hendrick foi também capa, manchete em jornais da Espanha, onde ele vinha sendo muito criticado. Chegou-se a falar que ele estava fora de forma, por isso não estava jogando. Olha aí, ó. O grande milagre de Hendrick no Brasil, antes de chegar ao Real Madrid. Olha aí, essa é a manchete aí dos jornais espanhóis, o grande milagre do Hendrick. Ou seja, é um moleque com muita moral nos jornais da Europa. Olha aí, ó. Hendrick leva a loucura. O Hendrick tá aí, ó, arrebentando nos jornais da Europa, no AS, que é um dos principais jornais aí de Madrid. São os madrilenhos já de olho no seu futuro camisa 9. Essa é a verdade. O Hendrick vai chegar e pode chegar para ser titular, porque, como diz o Vamp, não tem um número 9 hoje no Real. Até isso, o moleque teve estrela. Ele tá chegando no Real depois do Benzema sair. O cara que era intocável saiu. E o Hendrick, se ele chegar com personalidade, se ele chegar, claro, vão fortalecer o Hendrick, vai ser como aconteceu com o Robinho, Ronaldinho, Pato, ele vai ficar ainda mais forte. Ele já é um touro. Ele vai ficar ainda mais forte, o Hendrick, e pode ser que ele chegue, pra mim ele já vai chegar pra jogar, Vamp, não sei pra você, eu acho que ele vai ser o 9 do Real. E falaram, já tiveram manchete lá dizendo, a 9 do Real espera o Hendrick. Ele vai em junho, né, Bruno? Junho. Um dia em janeiro, né, velho? Mas por quê? Tu quer desfalcar o Palmeiras? Vai ver o Hendrick, não é desfalcar, vai ver o Hendrick no Real Madrid. Que se dane, ué. O torcedor palmeirense querendo o Palmeiras. Acabou de falar em todos os jornais. Ué, mas tá bom, mas Real Madrid, quem quer... Ih, chegou. Igual meu Da amigo. idade. Quem quer... Meu amigo também, viu? É por causa da idade. Por causa da idade, né? Sim, ele tem que fazer 18 anos. Agora, ô Bruno, o Hendrick vai pra ser o 9 do Real? Eu acho que logo de cara não. Pode ser que ele chegue rápido ali. Ele pode chegar e atropelar e rapidamente ocupar o lugar. Mas eu acho que ele chega como um garoto que vem buscar o seu espaço. Aí, se ele rapidinho mostrar em pré-temporada, em treino, ele pode chegar e assumir, mas eu não acho que ele chega já. Não, agora você chega, a partir do momento você chega, já pega a camisa e joga. Eu acho que eles vão ter mais calma, eles vão esperar, e se o moleque mostrar rapidamente que já tá solto, tá ali, tá tranquilo para jogar ali, ele vai ganhar o espaço dele. Mas eu acho que ele vai dar muito certo lá, mas não acho que ele chega já, ó, chegou, ele já é titular. Eu acho que isso não vai acontecer, não. Eu queria mostrar um lance, tá? Que tá viralizando aí nas redes sociais, mas que eu quero que tenha o debate. Porque, ó, esse lance aí, vamos tirar a tarja, vamos ver o lance de novo, ó, que o Hendrick deixa a bola passar, e aí a bola bate no joelho dele e vai pra perna, e aí que eu ia te perguntar, Vamp, você é o cara certo pra falar. Ele dribla com o joelho. Você pode deixar eu falar? Não. Você pode deixar eu te perguntar? Já vi. Isso é uma matada, porque estão falando que foi uma jogada genial. Genial. Que o Hendrick mata a bola com o joelho e com o joelho ele joga a bola pra perna esquerda. Ele dribla com o joelho. Olha lá. Ele tira o cara com o joelho. Ó. Jogada genial mesmo, ó. Ou seja, Ele não dribla foi com o só, joelho. ele não quis só deixar a bola passar. Não, ele dribla, tira. Ele ó lá. dribla. Ele tira aquele. Como é o nome do lateral direito? Será? É o Marçal. Marçal. E o de Plácido. De Plácido. Ele tira com o joelho, dribla. Os dois. Olha lá, ameaça e ó. Agora, então eu vou te fazer a pergunta pra ser agora a capa lá do YouTube. Jogada de gênio? Gênio. Verdade, porque é uma genialidade. O cara driblar com o joelho. Chegando já antes, ó. Eu vou te dizer. Ele já tá tirando os dois antes. Eu, pelo que eu tava vendo no jogo, eu não tinha achado. Contanto que eu falei pro Kaique. Kaique, que matou o quê? A bola bateu. Mas realmente, nesse ângulo, ó, você vê que ele joga a perna pro lado. Ele joga pro pé esquerdo ainda pra ele bater.
Ele consegue driblar o jogador. Ele ajeita tudo pra com o joelho, ó. Não foi sem querer, não. Não foi porque ele ajeita pro lado. Sem querer, não. Foi a habilidade, ele amansou a bola, que veio forte, amansou a bola. E dá uma olhadinha. É o drible amansando. Mas coloca a imagem, você vai perceber que quando toca no joelho dele. Já cai certo. Não, ela muda a rotação. Ele amorteceu a bola, ele amansou a bola e preparou para o chute. Ele, quando vai amassar a bola, ele já amansa driblando o lateral direito ali do. E tira o jogador da frente. Realmente foi uma jogada muito bonita. Ou seja, é um moleque de 17 anos fazendo uma jogada genial como essa. Eu perguntei pro Vamp, o cara que jogou, craque, o homem. Aí eu faço questão de falar. O homem que Pelé elegeu como o melhor jogador do futebol brasileiro num determinado período. E aí tinha Ronaldo, e aí tinha Ronaldinho, e aí tinha Rivaldo. E o rei do futebol, o rei, falou: quem é o melhor jogador brasileiro hoje? Qual foi a resposta do rei? O rei erra também, mas nessa hora ele se acertou. Qual foi? Esse que vos fala. Vampeta, irmão. Vampeta. E por isso que eu perguntei pro Vamp. Vamp, é gênio. Ele falou, gênio. Jogada de gênio. E nossa enciclopédia também pode falar. Bruninho Prado, eu não lembro de ter visto dribles de joelho na minha vida. Tudo bem que eu não vejo tanto jogo como vocês. Mas foi um drible e um domínio com o joelho. Foi. Nessa câmera dá pra ver que ele faz um movimento, assim, a bola vem. Claro que é uma coisa, é o improviso do momento, não tem como você pensar nisso. É um improviso. Aconteceu uma situação e em poucos segundos ele tomou uma decisão para ajeitar a jogada para ele e finalizar. Então ele corta, ele dá o toquinho ali e com o joelho e ali abre espaço para finalizar. O garoto é fantástico, isso sem dúvida, tem uma força física absurda. E ele tem um poder de finalização muito forte. É um menino bem acima da média e tem tudo para ter uma carreira brilhante, né? O Endrick é um garoto que tá agora muito confiante, está num momento espetacular, chamou o jogo para ele ontem. Então é um cara que tem tudo para ter uma carreira muito boa. Foi um recurso ali na hora, uma tomada de decisão rápida e certeira ali para arrumar espaço para bater no gol. Então, além desse golaço, a gente fala de outra jogada genial do Endrick, que ele mata a bola com o joelho, e ele faz esse golaço aí. Mais um golaço do Endrick, mais uma situação aí pra gente deixar claro que esse moleque pode chegar no Real Madrid e pode, muito bem, começar a jogar rapidamente ali ao lado de Rodrigo, Vinícius Júnior, Bellingham, Modric e de todos aqueles grandes caras. A gente torce para que o Endrick agora tenha mais chance no Palmeiras. Pessoal, e essa aí foi a repercussão da partida do Palmeiras contra o Botafogo lá no programa Jovem Pan Esportes. Todo mundo ficou encantado com essa dominada do Endrick, hein? Ele fez tudo ao mesmo tempo, ele dominou a bola, tirando o marcador, ajeitando já e batendo de perna esquerda e fazendo um golaço. E no ano que vem o Endrick tá indo pro Real Madrid, onde ele vai jogar ao lado de Rodrigo e Vinícius Júnior. E detalhe, e ainda tem o Bellingham. E você, o que achou desse vídeo aí? Deixa aí nos comentários. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, aproveita, dá essa moral pra nós. Tamo junto, falou.